Queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu fico feliz pela oportunidade que Deus tem me dado nesta noite. E desde já eu agradeço o convite feito pelo irmão Fagner. Mas a oportunidade, pode sentar, igreja? A oportunidade, ela foi dada por Deus. Deus, ele já havia marcado no dia de hoje para mim estar aqui. Poderia ter sido outro, querido, mas Deus confiou em mim, Deus confiou em você, para estarmos aqui no dia de hoje, o adorando e louvando o nome dEle. Desde já eu agradeço a confiança do pastor, da pastora, que Deus possa estar continuando, querido, abençoar, como tem feito desde o início do culto. Coisas grandes Deus tem feito aqui. Se você ficou ligado, desde o início do louvor, Deus ele está falando em nossos corações. Deus ele está trazendo coisas lindas, revelando. Basta tão somente que você fique ligado. Porque como já foi dito aqui, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, então eu entrarei e cearei contigo. Então o Senhor, ele está pronto em te abençoar, querido. O Senhor está pronto em fazer coisas novas na sua vida e na minha vida. Para isso estamos aqui hoje. Estamos no culto hoje titulado Culto Louvor e Adoração. Então eu queria hoje trazer uma mensagem, uma palavra no seu coração. Mas eu gostaria que você vivesse essa palavra comigo. Eu gostaria que você entrasse nessa história comigo nesta noite. Eu gostaria que você, no momento de estiver ministrando, fechasse os seus olhos, desligasse um pouquinho aqui da terra, ligasse no céu, falasse: Senhor, hoje eu quero me derreter, eu quero doar e dar o melhor que eu tenho para o Senhor. Não quero que nada e nem ninguém venha me atrapalhar de ver e sentir aquilo que o Senhor tem na minha vida hoje. Independente do irmão do lado, independente do irmão da esquerda, da direita, eu quero é Deus. Quem que é Deus dessa noite aqui, querido? É para isso que você veio aqui, não foi, querido? Para adorar, para glorificar, para magnificar, para dizer que Ele é digno de honra, digno de glória, digno de ser exaltado, digno de ser louvado, o único digno nesta noite. O irmão do som me ajuda um pouquinho aí, que a minha voz já é um pouquinho forte, viu, querido? Aí você pode baixar. Isso, o Fagner controla, esse menino é bom demais, irmão. O menino bom. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Você que trouxe a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Versículo 16. Perdão, capítulo 16, desculpa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E versículo 24. Que diz assim: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prenderam os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se a prisão, e abriram-se as portas de todos, e todas as cadeias foram soltas. Queridos, eu queria falar nessa noite sobre o poder do louvor. Mas para que eu possa entender os versículos que eu acabei de ler, é necessário que eu volte um pouquinho atrás. No capítulo 9, a Bíblia vai nos falar de uma grande convenção. Paulo, que era perseguidor, homem este que era
tinha prazer em perseguir e matar os cristãos. No capítulo 9, nós vamos ver uma convenção. Ele recebe uma carta, uma autorização para matar os cristãos. Mas no caminho, ele então encontra uma luz. Encontra-se Saulo. Quando Saulo se depara com aquela luz, ele fica cego. A voz do Senhor brada e fala com ele aqui: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele fala assim: quem és tu? Paulo então naquele momento aceita a convenção. Todos nós sabemos. É necessário que Ananias depois coloque a mão na cabeça de Paulo, para que volte a enxergar. Mas naquele momento foi a convenção de Saulo. No capítulo 13, Paulo, ele já está interagindo com os demais. Ele já é um homem experimentado. Já é um homem que tem um conhecimento de Cristo. Um dos seus mestres fala assim: olha, é necessário que a igreja cresça. É necessário que a igreja explande. É necessário que saímos para fora. Pega-se Paulo, então eles jejuam, oram. Deus revela. E pega-se Paulo e Bernabé. E começa assim então a igreja. A primeira viagem missionária de Paulo. Começam a pregoar o evangelho. Passa por várias cidades. Sai de Jerusalém, vai até Antioquia. Pregoando, abrindo igreja, ensinando. Várias pessoas foram convertidas. Quando então eles chegam e acham que a obra está concluída, e eles vão fazer um balanço, eles falam assim: olha, vamos voltar por onde nós passamos e vamos ver se as pessoas verdadeiramente converteram, se verdadeiramente está acontecendo tudo aquilo que nós pregoamos, se as pessoas verdadeiramente aceitou a fé. Só que já existia Paulo, Bernabé, Marcos. Já tinha formado uma igreja, pastor. E aí então entra-se em atrito Bernabé com Paulo, por causa de Marcos. Marcos e Bernabé então vão para uma cidade. E Paulo, juntamente com Silas, decide então seguir outro caminho. Paulo, juntamente com Silas, segunda viagem. Eles queriam pregar na Ásia. Só que Deus tinha algo com eles na Europa. Eles então começam a pregoar. Nós vamos ver no capítulo 16, no versículo do 6 ao 9, a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo tentando pregar o evangelho na Ásia. E o Espírito Santo de Deus o proíbe, o atrapalha. Não deixa eles pregar na Ásia. Que é isso, irmão Renato? O Espírito Santo de Deus não deixa? Sim. Porque Paulo mesmo dizia: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. O que eu faço, eu não quero. O que eu quero, eu não faço. No momento de convenção, já não era mais a vontade dele, e sim a vontade de Deus. Um homem e uma mulher de Deus não anda segundo os seus querer, não anda segundo a tua direção. Um homem e uma mulher de Deus anda segundo a vontade de Deus. Pode doer, pode ter lágrima, pode ter noite espinhosa, mas a vontade de Deus é que permanece. Renato, eu não estou entendendo. Estou te dizendo para você que muitas das vezes, o que eu quero fazer, o que é da minha vontade, e não é a vontade de Deus, o próprio Deus te proíbe. Pois bem, mas Paulo era um homem direcionado por Deus. Paulo era um homem que servia a Deus, tinha temor do Senhor. Ele então começa
começa a orar e falar: Deus, qual é a tua vontade? No dia de hoje, são poucas pessoas que têm coragem de fazer essa oração. Deus, qual é a tua vontade? Faço a minha vontade, mas a vontade de Deus, de repente não estou preparado ainda. É isso, Renato? Infelizmente estamos vivendo esse evangelho. Muitas das vezes, eu já disse isso várias vezes para as pessoas, um excelente empresário, um grande homem, ia ser um grande missionário, financiando a obra de Deus. Mas ele quer ser pastor. Não. Deus te chamou para ser empresário, para financiar, para ganhar vidas. Não, eu quero ser pastor. E um pastor que Deus chamou para ser um grande empresário, e está na função de pastor, e não pergunta a Deus qual é a vontade, e de repente está passando grande dificuldade em sua vida, porque Deus não chamou para ser pastor, Deus chamou para ser empresário. Então nós temos que entender qual é a vontade de Deus em nossa vida. E Paulo começa a fazer isso. Paulo fala: Senhor, então me revela a tua vontade. A Bíblia fala isso. Em meio a uma visão, Paulo então vê um varão. Esse varão, ele fala com Paulo assim: Paulo, desce para Macedônia, venha nos ajudar, estamos precisando de ajuda. Paulo então entende que era a vontade de Deus que ele descesse para Macedônia. Ele chama Silas, fala: Silas, prepara-se as malas, que amanhã nós vamos pegar o primeiro navio, porque Deus me revelou qual é a tua vontade. Pega Paulo e Silas, o primeiro navio, desce para a cidade, passa por alguma cidade até chegar em Filipos. Filipe era uma cidade de Macedônia, uma colônia, um vilarejo. E era ali que Deus tinha grandes coisas com eles. Era naquele local que Deus havia preparado algo. Quando eles chegam na cidade, eles não vão diretamente para a rua. Eles ficam dentro de 4 paredes. Mas todo dia eles oravam e louvavam a Deus. Todos os dias eles oravam e cantavam louvores a Deus. Certa feita eles estão orando. Aí eles dizem: olha, Paulo, amanhã nós vamos sair de 4 paredes. Amanhã nós vamos pregar lá fora. Que foi para isso que Deus nos trouxe aqui. Eles então, no dia seguinte, levantam, vê um rio, algumas mulheres na beira do rio. E ele fala: vamos fazer o culto ali. Talvez ele foi o primeiro ar livre. Alguma geração não sabe nem o que eu estou falando, né? De ar livre. E aí eles começam então a orar e a louvar na beira do rio. Na meio daquelas mulheres existia uma mulher, por nome de Lídia. Lídia era uma grande influenciadora. Lídia era uma grande empresária. Lídia tinha uma grande situação financeira boa, porque a Lídia vendia púrpura, linho fino. E Lídia estava conversando com aquelas mulheres. E Lídia está assim: olha, embora eu seja uma grande empresária, está me faltando algo. Embora eu tenha uma situação financeira boa, me falta algo. Lá na minha casa, eu estou aqui hoje conversando com vocês, mas quando eu saí de casa, só Deus sabe como eu deixei a minha casa.
Quando eu saí de casa, minha filha estava enferma, meu esposo estava enfermo. E eu estou aqui conversando com vocês, mas me falta algo. E Paulo e Silas estão na beira do rio, orando e louvando a Deus. Eu não sei o que eles louvavam, feche seus olhos. Mas de repente eles louvavam, porque eu estou chorando por quê? Eles louvavam a Deus na beira do rio. A mulher ouve o louvor. Eles estão pregando. Eles estão na beira do rio orando e louvando. E aquela mulher está questionando com as outras. Você consegue viver essa história comigo hoje? Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei a maneira que você saiu quando você saiu do seu lar. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como foi o seu mês. Mas uma coisa eu sei, estamos num culto de louvor e adoração. Se você louvar aqui hoje, a história da tua casa vai mudar. Se você louvar aqui hoje, Deus vai alcançar a tua família. E quando Paulo e Silas estão adorando e louvando, Lídia ouvindo destino. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aí Lídia fala com eles assim: olha, quem são vocês? Aí ele fala: eu sou Paulo, apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo. E você? Eu sou Silas. Olha, e eu sou Lídia. Prazer. Eu sou uma grande influenciadora dessa cidade, pastor. Eu tenho uma condição financeira boa. Todo mundo da cidade me conhece, mas me falta algo. E eu estava na beira do rio conversando com as mulheres aqui, e eu ouvi este louvor, eu ouvi essa oração. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero que tudo isso que vocês estão falando aí entre dentro de mim e muda a minha história. Se tudo isso que vocês estão falando é verdade, Deus vai mudar a minha história. Disse que o louvor liberta. Aí Paulo ergue as mãos para ela, fala assim: olha, aceita Jesus. Ela: eu aceito. Paulo batiza. Ela sente o gozo, alegria. E ela não era egoísta, pastor. E ela fala assim: é verdade, eu já me sinto melhor. Eu já não me sinto triste mais. O louvor liberta. Aquele vazio que estava dentro de mim já não sinto mais. Aquilo que estava doendo já não dói mais. Mas eu não quero que fique só para mim. Eu quero que vocês vão lá para minha casa. Sabe o que estamos vivendo hoje? Pessoas egoístas. Pessoas agente 007. Que só quer para ele. Pregamos um Deus que salva, que cura, que liberta, que muda a história. Mas aqui dentro, sendo que é lá fora que está precisando de você, querido. É lá fora que Deus te chamou. Aqui em cima é lindo, olha que igreja bonita e é fácil. Que gostoso, né, pastor? Mas é lá na sua faculdade que Deus quer que você mude a história. É lá no teu trabalho que Deus quer que você louve e fale assim: olha, não chores. Quem cuida de você não dorme. É lá fora que Deus chama para você para ser profeta. Ele diz assim: olha, tá tudo na sacola, teu esposo falou que vai embora, mas eu creio no Deus que restaura a família. Tem alguém que quer esse Deus aqui? Tem. Vai. E aí Lídia pega aqueles dois homens, leva para tua casa. Quando eles levam para sua casa, chega lá. Lembra que a filha estava doente? A
filha não está doente mais. Lembra que o esposo já não queria mais? O esposo está alegre. O Deus que restaura a família, o louvor que liberta, alcançou aquela família. Mas vai acontecer. Cresce o clã evangélico. Pega aqueles jovens, pega aquelas mulheres e forma a sua igreja. Paulo e Silas e as mulheres começam a pregar o evangelho. Todos os dias, culto na beira do rio. E Paulo e Silas estão lá. Todos os dias, culto na beira do rio. E o povo, vai hoje, vai ser na casa da irmã Lídia. Vamos lá. E hoje, culto de oração. É que não. Mas o povo aceitou o evangelho. Só que não era todos, queridos. Toda vez que Paulo e Silas passavam, existia uma jovem que tinha o espírito de adivinho. E toda vez que Paulo e Silas passavam, ela falava assim: olha, aí está indo 2 homens de Deus que pregam a verdade. Toda vez que passavam-se Paulo e Silas, aí está indo 2 homens de Deus. Querido, até que ela não estava falando mentira não. Mas Paulo sabia que Satanás estava tentando colocar uma vaidade no seu coração. Se fosse no dia de hoje, pastor, quando nós louvamos, quando alguém prega e fala assim: olha, o culto foi uma bênção. Foi porque eu louvei. Se não tivesse lá, não tinha acontecido. Você filmou, pastor, você colocou na rede social. Você, não, tem que filmar, querido. Posta lá. Se fosse no dia de hoje, tivesse acontecendo, posta. Não tem que postar. Temos que colocar na rede social. Tem que acontecer. Só que Paulo sabia que era isso que Satanás queria colocar no coração deles, que a soberba crescesse, que ficasse inflável. Ele fala assim: não, aqui não, Satanás. Eu sei que a minha adoração é dele, é para ele e por ele. E aí Paulo coloca a mão na cabeça daquela jovem e repreende. Aquela jovem cai e aquele espírito de adivinho sai dela. Existia fila, Roger, quilométrica, porque o lucro daquela cidade era aquela jovem. Fazia-se caravanas e caravanas para aquela jovem ler a mão. E quando Paulo coloca a mão na cabeça daquela jovem, existia uma fila quilométrica. E aí vem próximo, e a jovem está lá. Me empresta sua mão aqui, querido, com licença. Tem nada não? Não, olha direitinho aí. Tem nada não. Não, eu vim de longe. Não, tem nada não. Eles então entendem que o espírito de adivinho daquela jovem havia saído. E aí, querido, o evangelho está acontecendo. Paulo e Silas estão pregando. Não deixaram de pregar por causa disso. E eles estão indo. Mais um dia de culto na beira do rio. E eles estão juntando a turma. Talvez estão louvando. Eu não sei, talvez não a Deus maior. Aquela carreata, aquela procissão de gente. Paulo e Silas na frente. Não há Deus maior. Você pode adorar? Levantando as mãos e adorando. Não há Deus. Pregando o evangelho. Culto do rio. Não há Deus tão grande. É assim que eles estavam fazendo, querido, todos os dias. Como nosso Deus. Você pode dizer? Não há Deus.
sinto Ele aqui nessa noite. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Se você sente, fecha os seus olhos e declara: não há Deus como nosso Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não. A lata não estava cheia não, querido. Não. As coisas não estavam indo de boa melhor não. Estava com dificuldade para pregar o evangelho. Mas todos os dias, Ele não há Deus maior. Não há Deus maior. Pode ter lágrima, pode ter caminhos espinhosos, mas não há Deus maior. E quando eles estão indo para o culto no rio, chegam os soldados. Você é Paulo? Sim. Irmão, eu vi essa história. É como se ele falasse assim: eu sou Paulo, o servo do Deus Altíssimo. Ele não é governador não, pastor. Diferente de crente de hoje. Muito diferente de muitos crentes hoje. Qualquer coisinha, você serve? Não. Chega na faculdade, você tem cara de crente. Eu vou à igreja. Eu participo de uma reunião. Eu só... Não. Chega no trabalho, você é crente? Você serve a Deus? Nós precisamos de alguém para orar aqui pela manhã. Não. Chama outro. Não dá para mim não, senhor. Esse negócio não é para mim não. Eu tenho vergonha. Paulo não. Culto no rio. A multidão seguindo ele. Os guardas querendo prender. E ele fala assim: olha, você que é Paulo. Eu sou Paulo, o servo do Deus Altíssimo. Pois é, Paulo. Chegou até o nosso conhecimento aí. Você está perturbando. Você está trazendo uns costumes aí fora do que os romanos não têm. Nós vamos te prender. Por favor. Por causa do evangelho? Por favor. O morrer para mim é lucro. Pega-se, Paulo. Não pega assim, irmão. Igual o Roger prende devagarzinho, não, irmão. Não, eles prendem mesmo. Pega-se, Paulo. Bate. Chicoteios. Prende-se os seus pés. Muita vara. E mesmo assim, ele não negou Jesus. E mesmo assim, ele não abriu mão daquilo que Deus havia chamado. Mesmo assim, ele não deixou o ministério dele. Vivemos tempo no dia de hoje. Por que você não vai no Congresso das Mulheres? Não vou. Mas por que, amada? A pastora até educadinha, né? Por que, amada? Porque falaram para mim que a camisa ia ser rosa. E a camisa rosa agora de rosa passou para verde. Eu não vou. Espera aí, querido. Vamos amadurecer a nossa fé. Não, por que você não vai? Não vou não. Não piso lá. Os 3 dias, não piso. Por quê? O pastor passou perto de mim como se fosse uma pedra. Que isso, irmão? Não, por que você não vai? Não. Chamou a atenção no meu menino na igreja, não vou mesmo. Não cabe, meu menino não me cabe. Vamos amadurecer, irmãos. Vamos virar crente mesmo, vamos servir a Jesus. Dá uma passadinha lá em Hebreus 11 e começa a ver o que os homens da fé passou para você estar aqui hoje. Começa a imaginar o que Paulo e Silas passou para você chegar aqui hoje e dar valor ao evangelho. Vamos valorizar o que os antepassados fizeram por nós. Vamos adorar verdadeiramente, vamos verdadeiramente entregar, derreter no altar do Senhor. Vamos amadurecer, vamos. É
É isso que Jesus precisa. De pessoas de verdadeiro, a Bíblia fala isso, verdadeiros adoradores, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Não vou. Porque eu era o back vocal principal. Agora sabe por que o Tuquinho vai cantar? Ah, peraí, irmão. Pelo amor de Deus, senhor. Vamos amadurecer. Tem algo mais, tem vidas precisando de você, pelo amor de Deus. Tem vidas precisando, tem vidas chorando. Tem pessoas aprisionadas no tráfico, precisando de você, jovens. Tem mulher presa na prostituição, precisando de você, mulher. Tem homem preso no alcoolismo, precisando de você, homem. Foi para isso que ele te chamou. Para ser luz do mundo. Para verdadeiramente falar, estou aqui para adorar o meu Deus, não pelo aquilo que ele vai fazer, mas pelo aquilo que ele já fez. Não porque se Jesus fizer, para com isso. Ele não tem obrigação não, querido. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Isso é louvor e adoração. Isso é louvor e adoração. Pega-se Paulo, pega-se Silas, apreende, joga no calabouço, joga lá no fundo. E quando ele chega numa prisão, os pés presos, algemaram-se os pés. Quando fala sobre algemaram-se os pés, está falando de prender o evangelho, para não proclamar mais o evangelho. E aí quando ele joga ele na prisão, chega nos versículos que eu acabei de ler com você aqui. Eles estão tristes. Eles estão magoados. Eles estão feridos. Mas não negaram a fé. Feche os seus olhos, fecha. Faz uma pequena retrospectiva da sua vida aí, faz. Não precisa falar para mim não, que eu não posso resolver não. Mas qual é a adoração que você tem entregado? Qual é a adoração que você tem entregado, querido? Qual é o louvor que você tem entregado para o teu Deus? Qualquer um. Não, hoje eu vou lá porque senão o pastor vai me ligar. Não, eu vou lá porque é um culto de louvor e adoração. Não, eu vou lá porque é domingo. O teu Deus não precisa disso. Ele precisa de verdadeiros adoradores. Pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que tem aqui está disposto a derreter e se necessário for, morrer pelo evangelho. Se necessário for, eu morro pelo evangelho, Jesus. Eu não sei o que o Fagner vai entregar, mas eu vou entregar o meu melhor nessa noite, Deus. Eu não sei o que a pastora vai entregar, mas eu vou entregar o meu melhor nessa noite, pastor. Renato, mas o seu melhor é ruim, então é o melhor que eu tenho, querido. O que você tem entregado para Deus, pastor? Qual é a tua adoração que você tem entregado para Deus, diácono? Qual é a tua adoração que você tem entregado para Deus, presbítero ou presbítero? Qual é a tua adoração que você tem entregado para Deus, jovens? Qual é a adoração que o grupo de louvor tem entregado para Deus? Renato, é o melhor. Glória a Deus. É o melhor, Renato. Glória a Deus. E aí quando eles estão presos, viram um para o outro. Como é que você está, Paulo? Estou todo ferido. E você, Silas, eu estou todo quebrado. Prenderam os seus pés? Prenderam. Prenderam as tuas mãos? Prenderam. E o que mais fizeram? Chicotearam, bateram tanto que eu estou no sangue. Mas eu não neguei. Você negou, Silas? Não, não neguei. Você negou, Paulo? Eu também não neguei. Porque nós servimos um Deus que tem poder de mudar a história que nós estamos vivendo por toda a minha vida. Vamos adorar nessa noite? Vamos. Mas estamos
Paulo? Pois bem, deixa eu concluir. Quando, vai ser bem rápido. Quando Paulo e Silas começam a adorar, como nós começamos a adorar assim, pastor, foi mais ou menos isso aqui que aconteceu lá. Não foi muito diferente, não. O alicerce daquelas prisões se moveram. As portas das prisões se abriram. O que te prendia? O que te prendia de adorar nesta noite? Era sua vida sentimental? Deus te liberta agora. Era seu casamento? Deus te liberta agora. Era sua vida financeira? Deus te liberta agora. Pelos profetas que se encontram neste lugar, Deus te liberta agora.